Olá pessoal, vamos fazer hoje a nossa revisão sobre física moderna. Teoria da relatividade e mecânica quântica é questão garantida, nos últimos anos não tem mais falhado. Houve época em que não caía relatividade, só caía mecânica quântica. Nas últimas décadas, isso deixou de acontecer. Agora é de se prever que caiam ou que possam cair essas duas partes da física moderna. Como de costumes, temos 20 testes que permitem uma visão global do assunto, e desses 20, com bastante critério, nós escolhemos 6 para trabalharmos aqui na aula. Vamos ao primeiro exercício, então, será sobre a relatividade do tempo. As partículas elementares chamadas mesons Mi caem através da atmosfera com velocidade de 2,994 vezes 10 a oitava metros por segundo em relação à Terra. Portanto, embora sejam partículas materiais, têm velocidade muito próxima da luz. Em repouso, o meson Mi decairia em 2 microsegundos depois de haver se formado. Qual é a vida média de um meson atmosférico do ponto de vista de um observador da Terra? E que distância percorrerá? Então, esse tempo de 2 microsegundos é o tempo de caimento do meson no referencial dele. Para quem olha da Terra, sabemos que devido à dilatação temporal, esse tempo será maior. E essa é a pergunta. Quanto tempo dura o meson para o observador na Terra? E que distância percorrerá? Esse problema, na verdade, é clássico e ele tem a ver com uma das evidências da dilatação temporal. Pois os mesons Mi, formados na alta atmosfera a quase 10 km de altitude, podem ser detectados na superfície da Terra. Isso significa que no tempo de vida do meson, a partir do instante em que ele é formado na alta atmosfera, ele deveria chegar até a atmosfera. No entanto, nesse tempo mencionado, de 2 microsegundos, na velocidade dada, a distância percorrida pelo meson, velocidade vezes tempo, seria 2,994 vezes 10 a oitava, multiplicado pelo tempo de 2 microsegundos, 2 vezes 10 a menos 6, isso daria 598,2 metros. Menos de 1 quilômetro, portanto. Ele não chegaria até o chão. Se ele se forma a quase 10 quilômetros de altitude. Mas com a teoria da relatividade de Einstein, é de se prever que no referencial da Terra, devido à dilatação temporal, o tempo de vida do meson seja maior. Lembram? Tivemos a oportunidade um dia de demonstrar que ΔT é igual a ΔT' dividido por 1 menos raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. ΔT' é o tempo que se passa no referencial do móvel e ΔT no referencial da Terra. ΔT', então, vale 2 vezes 10 a menos 6, dividido por raiz de 1 menos V sobre C, 2,994. Eu deveria colocar vezes 10 a oitava, mas aqui embaixo também o C seria 3 vezes 10 a oitava, como você sabe. A potência de 10 acaba se cancelando. E o resultado dessa conta, claro que exigiria calculadora eletrônica, é mais de 15 vezes maior. Uma velocidade tão alta, esse meson, para quem olha da Terra, deveria ter um tempo de vida de 31,6 microsegundos. E nesse tempo, a distância percorrida passa a ser velocidade vezes tempo, 2,99 vezes 10 a oitava multiplicado por 31,6, passa a ser de aproximadamente 9,5 quilômetros. Então está de fato perto, quase 10 quilômetros, explicando-se assim que esses mesons formados na alta atmosfera têm de fato tempo para serem detectados aqui na superfície da Terra. Essa foi uma das experiências que pôde comprovar a teoria da relatividade de Einstein. E a outra, que faz lembrar o problema do paradoxo dos gêmeos, é aquela experiência feita em 1977, lembra? Ela está mencionada no nosso material, em que 2 relógios de altíssima precisão foram resetados
um deles colocado num avião e outro permaneceu na Terra. Esse avião voou a uma grande velocidade e por um longo tempo. No momento do retorno do avião, os dois relógios foram comparados e verificou-se que aquele que estava no avião estava atrasado. De modo que pôde-se assim também comprovar a dilatação temporal, né? Um tempo pequeno para quem está dentro do avião corresponde a um tempo grande para quem fica na Terra. Por isso, fala-se em dilatação temporal. Einstein criou a sua teoria em 1905, veio a falecer em 1955 e essa última experiência foi feita em 1977, após o seu falecimento. Então é isso aí. Vamos ver na sequência problemas também sobre a mecânica quântica. Ok, meu caro professor, esse problema eu até entendi. Mas o que mais pode cair a respeito de teoria da relatividade? O que mais pode cair a respeito de física moderna? Bom, eu acabei listando aqui os tópicos que você precisa estar dominando. Muitos deles, a grande maioria, claro, serão contemplados nos próximos exercícios. Mas, em resumo, o exercício que a gente fez foi sobre a dilatação temporal, relatividade do tempo. O exercício número 1, fica para vocês, também é sobre relatividade do tempo. Além disso, você precisará saber sobre a contração do comprimento, a relatividade da massa, a massa aumenta, a massa inercial aumenta com o aumento da velocidade, princípio da incerteza de Heisenberg, importantíssima e faz parte também da física, da teoria da relatividade, a equação E igual a mc². Dela, você pode calcular a energia cinética. Proibido usar a equação mv² sobre 2 da mecânica clássica, né? A energia total é a energia de repouso mais a energia cinética. Tanto a energia total como a de repouso são expressas por mc². Assim, existe uma massa de repouso, geralmente representada por MO, e a massa na velocidade elevada, representada por m. Vocês lembram que a energia total, a energia de repouso e a quantidade de movimento, na verdade, o produto da quantidade de movimento pela velocidade da luz, podem ser associados a lados de um triângulo retângulo? Aquele triângulo é muito macetoso. Aquela relação a gente pode obter sem nenhuma consideração especial. O Ita já pediu para deduzir. Lembram? Daqui a pouco nós já vamos fazer referência a isto. A mecânica quântica, então, do que trata já o próximo exercício, foi criada mais ou menos na mesma época da teoria da relatividade, sendo que o pai da mecânica quântica é Max Planck, apesar de ter recebido contribuição de outros, como Bohr, Rutherford, antes de Bohr, Louis de Broglie, da mesma forma Arthur Compton, entre outros. Quando Max Planck criou a teoria da relatividade, ele, na verdade, sabia onde ele queria chegar, mas não sabia por que as coisas se passavam daquela maneira. Ele, de alguma forma, observou que a emissão de energia radiante de um modo geral, não se dava de uma maneira contínua, isto é, não acontecia de maneira que todas as quantidades possíveis de energia fossem emitidas. Claro que isso tem a ver também com a lei de Stefan Boltzmann, a própria lei de Kirchhoff e a própria lei de Planck para cálculo do poder emissivo monocromático. Não sei até que ponto esses assuntos da termologia são contemplados também no ensino médio, mas você sabe, os corpos a temperatura acima do zero absoluto emitem continuamente energia radiante. E a quantidade total dessa energia é calculada pela lei de Stefan Boltzmann. Poder emissivo igual a epsilon, emissividade, sigma, 5,6699 vezes 10 a menos 8 no SI, vezes T elevado à quarta. Essa quantidade é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Planck também calculou, e pôde-se a partir da lei de Planck para, o que eu vou falar agora, provar a validade da lei de Stefan Boltzmann, embora esta tenha sido anterior, Planck permitiu calcular
o poder emissivo monocromático. Isso mais ou menos quer dizer quanto de energia um corpo emite de cada comprimento de onda. E fazendo uma certa integração de zero até infinito, chega-se na quantidade total de energia emitida, o que é traduzido pela lei de Stefan Boltzmann. Então eram experiências a respeito de emissão e também de absorção de energia radiante que motivaram Planck a criar a teoria da relatividade. E ele, de alguma forma, percebeu que as quantidades de energia emitidas e que poderiam ser absorvidas também eram múltiplas, deveriam ser múltiplas de um valor elementar. Mais ou menos como acontece com a própria carga elétrica, que existe em quantidade múltipla de um valor elementar, que é a carga do elétron. Então, a essa quantidade elementar de energia, Planck deu o nome, a princípio, de quantum. Hoje em dia, dá-se a essa quantidade o nome de fóton. Então, E igual a HF, é a expressão da energia do fóton. Das duas coisas, mais especificamente da expressão E igual a HF e da expressão E igual a mc quadrado, é que surgiu a ideia do comprimento de onda de Broglie e a ideia também da dualidade onda-partícula para explicar o comportamento da luz. É que quando você iguala essas quantidades de energia, mede-se em joules no SI, mc quadrado com HF, você pode calcular basicamente duas coisas importantes. Resolve muitos problemas de física moderna, nós vamos fazer isso e você já deve ter feito muito, mas em especial quando a gente iguala mc quadrado com HF, referindo-se, portanto, à energia de um fóton, a gente calcula a massa do fóton. Então a luz, que é onda, tem frequência, né? Tem comprimento de onda, ela acaba tendo massa também. E se eu posso dar à luz, até então imaginada como meramente uma forma de energia, um caráter corpuscular, e dessa forma posso calcular a massa dela, por que não fazer o contrário? Fazer com que um objeto em movimento, com uma determinada massa, uma massa de repouso não nula, possa também ter um comportamento ondulatório. A luz, vários fenômenos luminosos são explicados com a teoria ondulatória, interferência, difração. Já outros são explicados pela teoria corpuscular, cujo pai é Isaac Newton, bem antes, é claro, de Einstein e de Max Planck. No século XVII, Isaac Newton já defendia a teoria corpuscular da luz. Então daí é que surgiu o comprimento de onda de Broglie. Também ao igualar, nós vamos ver isso, para quem não pegou ainda, igualando mc quadrado com HF, você pode calcular a massa do fóton e pode calcular o comprimento de onda de uma partícula material que se move com uma determinada velocidade. Partícula subatômica, né, professor? Tipo assim, elétrons, um feixe de elétrons ao passar por uma fenda sofre difração, então é massa em movimento, mas que tem comprimento de onda, tem comportamento de onda. E o comprimento de onda associado a esta experiência é o tal do comprimento de onda de Broglie. Mas não precisa ser uma partícula subatômica. Até mesmo, ironicamente, algum autor fala, uma vaca caminhando no pasto. Quer dizer, um objeto de grande massa, com pequena velocidade, tem um comprimento de onda associado a ela. Então esse é um aspecto importante também da física moderna. E o Planck não estava absolutamente seguro de que deveria ser isso. Ele percebia que as quantidades de energia, essas que a gente verifica também no salto quântico, a energia emitida quando você excita um gás numa lâmpada e ocorre o salto quântico, o elétron vindo para uma camada mais próxima do núcleo, ocorre a emissão de energia, ela se dava, segundo Planck percebeu, em valores múltiplos de um valor elementar. Foi daí que surgiu a mecânica quântica. Ele não estava 100% convicto disso. Há quem diga até que, por desespero, ele fez essa suposição para poder avançar na sua teoria. Ele, a princípio, supôs, e claro que mais tarde experiências comprovaram, que as quantidades de energia são, portanto, múltiplas desse valor elementar. Átomo de Bohr, daí que vem os vários raios, as energias associadas a cada raio, a cada camada eletrônica. Problemas, de um modo geral, sobre conservação de energia e conservação de quantidade de movimento, talvez seja o que mais cai de física moderna no ITA. Mas vamos falar também, tem caído velocidade relativa relativística. Lembra daquele problema
da lente por onde a luz era desviada e alguns raios seguiam por um líquido em repouso e outro por um líquido em movimento com grande velocidade. A gente queria uma interferência destrutiva quando esses raios se encontravam lá na outra extremidade. Foi preciso entrar com velocidade relativa relativística e aplicar os conhecimentos das aulas de interferência do professor Marcelo. Lembram desse problema? Já foi trabalhado aqui, intrigou a muitos de vocês. Também se entra com velocidade relativa relativística, e isso tem caído pelo menos 2 questões nos últimos 5 anos, efeito Doppler relativístico. Fizemos essas questões em aulas de quinta-feira, se não me falha a memória. Tá? E hoje, novamente, não podemos deixar de tocar nesse assunto porque faz parte da modernidade. Eu peço desculpas, eu acabei interrompendo a aula porque me ocorreu, né? Tudo bem, fizemos um problema sobre a teoria da relatividade, mas o que mais eu preciso saber? Então, nesse relato eu tenho a impressão que eu não esqueci de nada. A questão de física moderna tem sido sempre em cima do que você acabou de ouvir. E como acontece com os outros conteúdos, a melhor maneira de nós nos certificarmos que estamos por dentro é exercício, exercício e mais exercício. De preferência novos, tá? Os que virão a seguir, a grande maioria são inéditos, tá? Mas também não é mal o que muitos de vocês estão fazendo. Professor, hoje eu resolvi fazer a prova de 2018, alguém me falou esses dias. Hoje eu resolvi fazer a de 2017. Quero ficar feliz? Pegue a prova de 1995, foi tranquilíssima. Se você está se sentindo muito seguro e se esta segurança começa a beirar a arrogância e você começa a correr riscos de achar que está sabendo ler mais, pegue a prova de 2014 ou a prova de 1999. São provas muito acima da média. Mas quando é difícil, acima da média, no sentido de dizer que o grau de dificuldade foi enorme. Quando isso acontece, isso não é necessariamente mal, porque afinal acaba sendo difícil para todo mundo. Tá? Encare dessa maneira, sem se desesperar, saiba lidar com tudo isso. Ok? Então, problemas novos, cabe a mim trazê-los e eu farei. E os problemas antigos, você sabe onde encontrá-los, eles estão todos no nosso material, mas nessa época do ano você também tem opção de encontrar a prova inteira facilmente no próprio site do ITA, por exemplo, você tem acesso rapidamente. Ok? Então vamos em frente. Não pode faltar átomo de Bohr, em hipótese alguma. Isso é básica em mecânica quântica. É dele que trata o nosso segundo exercício da aula, o exercício número 3 da lista, do livro do De la Cruz. Já falei desse livro, um livro de física moderna, né, peruano para variar. Daqui tiramos vários problemas, inclusive alguns parecidos com os que já caíram no ITA, saíram daqui. Eu não diria que o ITA copiou daqui, tá? Não dá para dizer, porque aqui é muito didático esse livro, muito bonzinho, inclusive, para aprender bem a matéria, tá? Mas o ITA muitas vezes consegue complicar mais e recorre também, com certeza, a outras fontes. Então, do livro do De la Cruz vem a maioria dos testes novos aí que eu coloquei nessa coleção, especialmente para você. Vamos lá, então? Apesar de que o teste é apresentado como se fosse novo, você reconhecerá na leitura que eu vou fazer uma questão que caiu no ITA, exatamente essa, com outro texto, mas o contexto, inclusive, era exatamente o mesmo. Da mesma forma, aliás, não, a questão seguinte vai ser uma complementação, esta não especificamente do mesmo problema, mas que também já caiu no ITA. Essa questão número 3 fala da hipótese de Bohr, e a outra questão falará dos raios das órbitas, isso é importante, e das velocidades. Mas vamos por partes. As órbitas estáveis do elétron ao redor do núcleo do átomo de hidrogênio são aquelas que contêm um número inteiro de comprimentos de onda de Broglie na circunferência da órbita. Tá? É um dado do problema. Já falamos sobre isso. O ITA falou exatamente isso numa das questões, se não me engano, foi resolvida em sala. Então entenda como um dado. Tá? As órbitas estáveis dos elétrons ao redor do núcleo no átomo de hidrogênio são de tal forma que elas contêm um número inteiro de comprimentos de onda de Broglie. Lembrando que comprimento de onda de Broglie calcula-se por H sobre Q, que é quantidade de movimento, muitas vezes representada por P. Você lembra desta fórmula?
Eu confesso que talvez até já tenha decorado de tanto que falei dela, mas eu não costumo colocá-la como uma coisa básica, não devo ter pedido para você memorizar. Daqui a pouco nós vamos ver como que se pode chegar até ela. Verifique a validade do postulado de Bohr. Bohr, ao acabar provando que os raios das órbitas não podem ter qualquer valor e mais tarde ter permitido o cálculo da energia de cada nível, daí é que vem aquela expressão do menos 13,6 sobre N ao quadrado, lembra, para a unidade elétron-volt? Bohr partiu do seguinte postulado: o momento angular, o produto MVR, massa do elétron, pela velocidade, pelo raio, é múltiplo da constante reduzida de Planck. Na verdade, quando nós apresentamos esse assunto na aula, a bibliografia em geral parte do postulado de Bohr para daí calcular raios e energias. Não é? E nessa questão está se propondo um outro postulado, um outro pressuposto que leva ao postulado de Bohr. É o que ele está pedindo para que você verifique, não é? Muito bem, então como é que eu vou poder partir da hipótese? O perímetro da órbita é um número inteiro de comprimentos de onda de Broglie. Primeiro tem que saber realmente a expressão do comprimento de onda de Broglie. Nem sempre ela é dada. Veja como ela pode ser facilmente deduzida. Eu falei a respeito naquele preâmbulo, lembra? mc² igual a hf. Vamos expressar dessa maneira, a princípio, a energia do fóton igualada com mc² seria o primeiro passo para calcularmos a massa do fóton. No entanto, não é essa a pergunta nesse momento. Vamos nos lembrar, nós queremos provar é que onda e matéria andam juntas, tá? Comportam-se das duas maneiras. Da ondulatória nos vem que C igual a lambda F, lembra? Velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência, e por isso frequência vale C sobre lambda. mc² estou separando em mc vezes C, e em HF estou trocando o F por C sobre lambda. C de um lado com C do outro cancela. O produto mc para o fóton é a quantidade de movimento, né? Massa vezes velocidade. C seria a velocidade da luz, portanto a velocidade do fóton ou de qualquer outra onda eletromagnética, visível ou não, né? Luz visível ou não. Igual a H sobre lambda, porque o C já se simplificou. Aí você isola o lambda, puxa o lambda para o primeiro membro, puxa o P para o segundo, e daí você chega em lambda igual a H sobre P ou H sobre Q, como quer que você queira chamar a quantidade de movimento. Comprimento de onda de Broglie, é assim que denominamos essa expressão, que permite, dada a quantidade de movimento, não apenas do fóton, mas de qualquer corpo, calcular o comprimento de onda associado a este movimento. A valer a hipótese assumida no enunciado de que na órbita cujo comprimento é 2πr temos um número inteiro de comprimentos de onda, então igual a n lambda, isso nos leva a que, confira, pura matemática, 2πr igual a n vezes lambda, mas lambda vale h sobre p, p no caso estou colocando mv, não posso colocar c porque estou falando nesse momento de elétron, e elétron não tem velocidade igual à da luz, embora muitas vezes chegue perto dela. Por isso o P não é MC nesse momento, é MV. Passando MV multiplicando, junto com R, passando 2π para a direita dividindo, fica MVR igual a NH sobre 2π. MVR é o que nós chamamos de momento angular. N, número inteiro. H sobre 2π é a constante reduzida de Planck. Portanto, CQD, conforme queríamos demonstrar. Todo mundo lembra que H sobre 2π é a expressão da chamada constante reduzida de Planck? É uma das constantes físicas mais importantes que existe, sem dúvida alguma. O H, se decorar, 6,63 vezes 10 a menos 34, se não me falha a memória, joules segundo no SI, tá? Se você dividir esse valor por 2π, valor não sei de cor, não precisa decorar mesmo, você terá o que se costuma representar por H riscado, né? H com risco é a famosa constante reduzida de Planck. Beleza? Então, o que você viu nesse exercício? O Ita já cobrou exatamente o que foi feito nesse exercício, talvez com outras palavras. Pediu para você mostrar que as duas hipóteses são amigas. Se MVR for igual a NH sobre 2π, então, na órbita da trajetória do elétron, tende a haver um número inteiro de comprimentos de onda de Broglie. E é isso que
acaba restringindo, que acaba não permitindo que o raio da órbita possa ter qualquer valor. Mas afinal, que valores os raios das órbitas do elétron podem ter? Essa pergunta nós já respondemos nas aulas normais e agora teremos a oportunidade de ver de novo. Na verdade, trata-se de um desdobramento que não é, vamos dizer assim, direto. Há algumas considerações a serem feitas e por mais que isso já tenha sido feito, requer prática e nesse momento indispensável que a gente se certifique, que nós nos certifiquemos de que estamos bem à vontade com isto. Do que eu estou falando? Do exercício seguinte, justamente o exercício número 4, onde a partir, é claro, do resultado do exercício anterior, nós vamos provar isso daí. Sejam Rn e Vn o raio e a velocidade do elétron do átomo de hidrogênio. Demonstre que o raio do nível n vale R1, raio no estado fundamental, vezes n ao quadrado. Então, o raio da segunda camada seria 4 vezes o raio da primeira. O raio da terceira já seria 9 vezes o raio da primeira e assim por diante. E Vn é igual a V1 sobre n. Da velocidade nós temos falado pouco, isso já caiu no ITA. Lembra daquela questão que um elétron era excitado do nível fundamental para um outro nível, para o segundo, né? E aí tinha um determinado tempo de permanência nesse nível e depois retornava e ele perguntava quantas voltas eram realizadas no estado excitado. Naquele exercício foi necessário relacionar a velocidade no primeiro estado excitado com a velocidade no estado fundamental. Você tem lembrança disso? E eu não pedi para você decorar, como não estou pedindo agora. Mas esse desenvolvimento que nós vamos fazer e que acaba levando a isto, muitas vezes, este desdobramento é que é a questão que cai no ITA. Então, indispensável saber disto. Nós vamos provar o que o teste pede partindo da hipótese de Bohr. MVR igual a NH sobre 2π. Ou poderíamos partir, lembra, de 2πr igual a n lambda. No perímetro da órbita temos um número inteiro de comprimentos de onda de Broglie. No exercício anterior mostrou-se que as duas coisas conversam, uma coisa é consequência da outra. Eu estou aqui preferindo trabalhar com o momento angular e estou isolando a velocidade. Por quê? Para relacionar os raios eu não preciso da velocidade, é bom que ela desapareça. Eu coloco V em função dos demais elementos. V igual a NH dividido por 2πmr, passando o m e o r dividindo. Acontece que uma outra condição necessária para o movimento do elétron é que a força elétrica, a força coulombiana exercida pelo próton, funcione como força centrípeta. Na expressão da força centrípeta aparece a velocidade. Então, se eu levar o valor da velocidade que acabei de encontrar, a partir da hipótese de Bohr, na igualdade da força centrípeta com a força elétrica, eu vou poder chegar a uma relação que vai ser interessante. Nós já fizemos isso nas aulas normais. A força, então, única força que age sobre o elétron, tal como sobre um planeta a orbitar ao redor do Sol, lá na gravitação era a força gravitacional, aqui é a força elétrica. Força centrípeta mv2 sobre r, como você sabe. Força coulombiana kqq sobre d quadrado. No caso, as cargas, né, Q1, Q2, melhor dizendo, seriam ambas iguais a E. E a carga elementar, a carga do elétron, que é também igual à carga do próton, por isso fica E ao quadrado. E K, naturalmente, é a constante eletrostática, cujo valor também não se decora. Marcel vive mencionando nas aulas de eletrostática. Sobre distância ao quadrado, como diz então a lei de Coulomb. Daqui você tira que mv quadrado, cancelando, né, o r com o quadrado, vai dar ke quadrado sobre r. Eu estou isolando daqui v quadrado, passando o m dividindo. Antes isolei o v, agora isolo o v quadrado. Vai dar ke quadrado sobre mr, essa equação eu chamo de 2. O valor da velocidade da equação número 1 será agora trazido na equação número 2. V vale NH sobre 2πmr ao quadrado, ficará N ao quadrado, H ao quadrado sobre 4π quadrado, M quadrado, R quadrado. Igual, copiando lá o segundo membro, KE quadrado sobre MR. Daqui, então, a gente isolamos o R. Não é? Passando MR
aliás, cancelando primeiramente o r ao quadrado com o r, lembrando que m ao quadrado, que vai acabar subindo com m embaixo, cancela, fica m apenas. Enfim, isolando o r dessa expressão, por favor, verifique, você terá h ao quadrado, n ao quadrado, aqui eu troquei a ordem dos fatores, dividido por 4π quadrado mke quadrado. Ao cancelar o quadrado com r, sobra um r no denominador do primeiro membro que vai para o segundo multiplicando. Essa é a expressão do raio da órbita no nível n. Como h, π, m, k e e são constantes físicas bem determinadas, tá? Embora você não tenha obrigação de saber decorar a massa do elétron, da carga do elétron, da constante eletrostática, nem mesmo o valor dH, o fato, e n é um número inteiro qualquer, então assim fica bem calculado, né? A gente sabe exatamente quais são os raios permitidos para as órbitas no átomo de hidrogênio. Se eu substituir o n por 1, eu terei o raio da órbita no estado fundamental, o menor dos raios permitidos. Trocando lá o n por 1, então, como 1 ao quadrado é 1, fica h ao quadrado sobre 4π quadrado k e quadrado m. E se nós devolvermos esse valor de R1 na expressão anterior, teremos Rn igual a R1 multiplicado por n ao quadrado, provando assim aquilo que o teste pedia. Isso é importante. Às vezes essa é a saída. Eu não estou aqui garantindo que se você decorar Rn igual a R1 n ao quadrado e escrever isso direto numa questão discursiva, você não vai ser prejudicado. Conforme o espírito da questão, é preciso que você faça exatamente o que você acabou de ver, porque esse resultado não é algo que, a princípio, se suponha que o estudante sabe. Quem corrige a prova pode até desconfiar se você colocar direto. Mas, se for um teste de múltipla escolha, se você precisar ganhar agilidade, provavelmente precisará, guarde bem esse resultado. O raio R2, né, para n igual a 2, seria 4 vezes R1. R3 já seria 9 vezes R1. Assim é que variam os raios das órbitas permitidas para o elétron a orbitar ao redor do núcleo no átomo de hidrogênio. E as velocidades? O teste também pede para você demonstrar que Vn vale V1 sobre n. Essa relação, às vezes, é necessária. E eu aqui me penitencio. Nós falamos pouco sobre isso. Eu só falei quando fui resolver aquele problema que eu exigiu. Tá? Então, nunca é tarde para a gente treinar. Vamos nos lembrar mais uma vez que MVR vale NH sobre 2π, conforme o postulado de Bohr. Aqui eu estou sendo mais detalhista, colocando VN, RN, já que estou colocando um N genérico do outro lado. Se esse N valer 1, fica MV1R1 igual a H sobre 2π, o N vale 1. Se eu substituir esse valor de H sobre 2π dessa equação, que chamei de 4, na anterior, que chamei de 3, eu vou ter MVNRN igual a N que multiplica H sobre 2π, você acabou de ver, é a expressão de MV1R1. M com M cancela, fica VNRN igual a N vezes V1R1. Na linha seguinte, no lugar de Rn, você vai colocar R1 vezes N ao quadrado, como nós demonstramos há pouco, não é? Rn igual a R1 vezes N ao quadrado entrou aqui. Igual a N vezes V1 R1. R1 cancela. N ao quadrado com N simplifica, sobra N, que vai passar para o segundo membro dividindo. Por isso fica Vn igual a V1, o R1 cancelou, dividido por N. O que isso significa? Enquanto os raios variam numa sucessão ditada pelos quadrados dos números inteiros, as velocidades diminuem inversamente a sucessão dos números inteiros. Quer dizer, V2 é a metade de V1, V3 é a terça parte de V1, e assim vai. Quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, menor a velocidade. Não é isso que acontece também com o movimento dos planetas ao redor do Sol? Mercúrio completa a volta em 88 dias. Plutão leva mais de 250 anos. Quanto mais distante do Sol, menor a velocidade e por isso maior o período. O mesmo se dá também com os elétrons a orbitarem ao redor do núcleo. No átomo de hidrogênio e também nos demais elementos químicos. Se for outro elemento químico que não hidrogênio, daí no núcleo você não terá apenas a carga E, mas teria a carga
número atômico vezes Z, né? Aquela grandeza que a gente geralmente representa pela letra Z maiúscula, como fizemos, aliás, no problema similar lá na aula normal. Eu estou, então, alertando essa história de igualar a força centrípeta com a força coulombiana e de lembrar que o momento angular é múltiplo da constante reduzida de Planck, ou que o perímetro da órbita tem um número múltiplo de comprimentos de onda de Broglie, uma ou outra, é necessário saber, tá? Inúmeras questões nos últimos anos obrigaram o estudante a saber esse tipo de coisa. Curioso que no século passado não caía tanto. É coisa das 2 últimas décadas, digamos assim, como você pode até deduzir pela própria seleção, né, coleção de exercícios a respeito que já foi colocada na sua frente desde as aulas normais. Sobre átomo de Bohr, então, estamos conversados. Vamos em frente. O exercício que vem agora é sobre uma colisão. Uma colisão no âmbito da física moderna. É um fóton que vai colidir com um elétron. E aquilo que você fazia na aula de choque mecânico, que era de aplicar conservação de quantidade de movimento, você vai fazer também. Tá? Se for o caso, você também fará considerações relacionadas com a energia. Vamos ver do que se trata. Também, para evitar esquecimento, um fóton, ao colidir com um elétron em repouso, será desviado. Compton mostrou que este desvio se dá numa determinada faixa, num determinado intervalo de comprimentos de onda para os fótons espalhados. A isso deu-se o nome de efeito Compton. Esse exercício é basicamente relacionado com esse tal de efeito Compton, sobre o que eu estou propondo que faça a leitura lá no volume 9. Ficou como leitura complementar o detalhamento do que acontece. Mas a habilidade que se cobra de você não é lembrar do que está informado lá, e sim aplicar a matemática que você vai ver aqui. Mas se você complementar essa explicação com a leitura, claro que o aprendizado ficará mais completo. Essa é a sugestão que eu faço, por favor, me ajude. Vamos ver então, também do Dela Cruz, um fóton de quantidade de movimento 0,35 vezes 10 a menos 20 kg vezes metro por segundo choca-se com um elétron em repouso. Esse elétron e o novo fóton movem-se como mostra a figura, quer dizer, em trajetórias retilíneas que formam entre si 60 graus, sem que tenha sido mencionado o ângulo com a direção original, apenas que a soma, naturalmente, desses dois ângulos seria 60 graus. Se a quantidade de movimento do elétron vale 2,5 vezes 10 elevado a menos 21, determinar o comprimento de onda do fóton dispersado. O tal do Arthur Compton, que não é o Arthur Weber e também não é o Arthur Cardoso, que me ouvem, mas devem ser pessoas, mas foi quase tão gênio quanto essas duas pessoas, acredite. Então, o Arthur Compton, ele estudou esse efeito e deu-se ao resultado, as conclusões a que ele chegou de efeito Compton. Tá? Por favor, leia depois. A constante de Planck será necessária para que eu possa calcular o comprimento de onda do fóton dispersado, ou espalhado, poderia-se usar esse termo também. Não é o mesmo comprimento de onda original, não, porque haverá variação de energia, né? E se a energia é dada por HF, como H é uma constante, né? Se varia a energia, porque uma parte da energia vai para o elétron, né? Haverá alteração de frequência, consequentemente a alteração de comprimento de onda, tá ligado? Mas a quantidade de movimento se conserva, pois o sistema é isolado. Quantidade de movimento antes da colisão é o que eu costumo chamar de P, é a quantidade de movimento do fóton, esse valor que foi dado. E a quantidade de movimento após, você aqui pode lidar das duas maneiras. Lembra como é que você fez choque oblíquo até hoje? Você trabalhava nas direções x e y, né? Aqui também poderia. Só que você não tem o ângulo que cada uma dessas partículas, digamos assim, após a colisão, vão formar com a direção original.
Mas poderia, né? Na direção y, em módulo, as quantidades de movimento devem ser iguais, porque era zero antes da colisão, e na direção x, QI igual a soma das componentes horizontais das quantidades de movimento finais. Poderia ser feito assim, mas por não termos esses ângulos formados com a direção original, eu estou preferindo aplicar aqui lei dos cossenos. Diagonal do paralelograma resultante desses dois vetores, você sabe da matemática, já fizemos isso várias vezes. Se P é quantidade de movimento inicial, a final, que deve ser igual, será pela lei dos cossenos dada por P quadrado igual P' ao quadrado, que seria a quantidade de movimento do fóton, mais PE ao quadrado, que seria a quantidade de movimento do elétron, mais 2P' PE cosseno de 60. Ninguém se atrapalha com o sinal de mais ou de menos na lei dos cossenos, né? Espero que não. É menos quando a gente calcula o terceiro lado do triângulo. Seria outra diagonal do paralelograma. Agora, para calcular a resultante, a diagonal do paralelograma que realmente interessa, o sinal é mais mesmo, como outrora já falamos. No lugar do P, você vai colocar o valor que foi dado, a quantidade de movimento inicial do fóton. P' você não sabe, nem é o que ele quer o lambda', essa é a pergunta, né? Comprimento de onda do fóton dispersado, mas eu vou precisar do P', não sei quanto vale, fica indicado, se vai gerar uma equação de segundo grau. P ao quadrado, quantidade de movimento do elétron foi dada, 2,5 vezes 10 a menos 21, mais 2P' PE cosseno de 60. P' eu não sei, PE foi dado e cosseno de 60 vale meio. Isso conduz, por favor, verifique, vamos dispensar-nos das contas, a uma equação de segundo grau, que terá raízes com sinais opostos. Eu estou rejeitando a raiz negativa. A raiz positiva, confira, por favor, vai valer 1,5 vezes 10 elevado a menos 21 em unidade do SI. Ah, mas eu quero lambda'. Então, comprimento de onda de Broglie. Se você não sabe a fórmula de cor, lembre que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. mc quadrado vale hf. Passando um desses Cs para o outro lado dividindo, fica mc igual a hf sobre c. Então, P' vale hf sobre c. Ou P'C igual a hf. E como c é igual a lambda f, logo f é igual a c sobre lambda. Já fizemos isto hoje, né? Então fica P' vezes C, que sobe multiplicando, igual a H vezes F, que é C sobre lambda. Lambda igual a H sobre P'. É a expressão do comprimento de onda de Broglie. Na verdade, deveria ser lambda' aqui, né? Por favor, é uma falhazinha de digitação, como esse igual que saiu duplicado aqui também, tá? É lambda', claro, porque o P é P'. Lambda, eu não quero calcular, o que eu quero é lambda'. E P' eu já calculei, né? Então, constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34, dividido por P', que nós encontramos, deu 1,5 vezes 10 a menos 21. Tá? Essa falta da linha e aquele sinal de igual que estão sobrando, eu prometo corrigir lá no PDF, que vocês vão ter à mão. Tá? Não vou regravar a aula, tá? Não vejo necessidade disso, já que eu estou alertando-as para essas pequenas incorreções. Mas o fato é que a gente assim é levado para a letra D do teste. Ok? Conservação de quantidade de movimento. Isso rola, não era assim que você resolvia problemas de choque mecânico? Na física moderna isso acontece. Muitas questões, eu já mostrei isso para vocês, parecem complicadas, parecem falar de fenômenos que não são bem conhecidos, porque normalmente não são tratados no ensino médio, mas acabam recaindo em QI igual a QF, conservação de quantidade de movimento, e conforme o caso, algum balanço energético, geralmente conservação de energia também se faz necessário. É o que a gente faz também quando iguala mc quadrado com hf. São duas formas diferentes de você expressar um mesmo tipo de energia. Tá? Isso eu não poderia deixar de falar. Problemas desta linha são frequentemente cobrados na prova do ITA. Não deixe de ler, portanto, sobre o efeito Compton. Outro problema sobre física moderna, sobre a equação E igual a mc quadrado, sobre aquele famoso triângulo que vem lá do Halliday,
que relaciona a energia total com a energia de repouso com o produto de quantidade de movimento vezes a velocidade da luz. Vamos ver de que maneira esse triângulo pode ser útil. A energia total de um próton é o dobro da sua energia de repouso. Por isso eu coloco E igual a 2E0. É um próton a alta velocidade, ganhou energia, portanto, ganhou energia cinética, né? Essa energia total é a energia cinética, aqui o tal do K, somada com a energia de repouso. A própria figura também está mostrando isto. E nós poderíamos resolver o problema partindo dessa ideia, como normalmente eu costumo abordar esse assunto. Só mais tarde que eu falo do triângulo, que acaba tendo a mesma utilidade. Determinar o valor da sua quantidade de movimento, o que ele quer é o P, dada a massa de repouso do próton e dada a velocidade da luz. Em qual alternativa está a quantidade de movimento para que a energia total seja o dobro da energia de repouso? Você tem duas maneiras de encaminhar esse problema. A primeira é dizer que a energia total é a energia de repouso mais a cinética. Esse M que você vê nessa figura, que eu copiei escaneando do Halliday, é na verdade o M0. M0C² é a energia de repouso, que se eu somar com a energia cinética, eu vou ter a energia total. Tá? Esse triângulo, então, me ajuda a lembrar das relações entre a energia total, a energia de repouso e o produto da quantidade de movimento pela velocidade da luz. Um dia o ITA pediu para provar exatamente o que está nesse triângulo. Lembram? Nós fizemos essa questão na sala. E ao quadrado igual a E0 ao quadrado mais PC ao quadrado. A maneira de provar isso seria, repito, partindo de E igual a E0 mais energia cinética. É a forma de se calcular a energia cinética. E depois dando um jeito de fazer com que a quantidade de movimento apareça. Isso não é espontâneo, é artificioso. Um dia nós já fizemos isso. Vale a pena você guardar esse retângulo. O E, no caso, vale 2EO. Ao quadrado fica 4EO ao quadrado, com menos EO ao quadrado que vem para o primeiro membro, vai dar 3EO ao quadrado igual a P2C2. EO vale M0C², onde M0 é dado, ao quadrado igual a P2C2. Por isso, 3M0 ao quadrado C² igual a P2C2. C² dividido por C2 vai dar C2 aqui. Isolando o P, fica P² igual a 3M0 ao quadrado vezes C ao quadrado, tirando a raiz, P igual a M0 vezes C, raiz de 3. M0 foi dado, a velocidade da luz foi dada, 3/10⁸, e a raiz de 3, aproximadamente 1,732. E essa conta vai te levar aproximadamente ao valor da letra C. Beleza? Provavelmente num espaço aí de 10 anos, eu não digo que todo ano, mas umas 2 ou 3 vezes, esse retângulo se mostrou útil na prova do ITA. É algo que está aparecendo cada vez mais. Por isso, sugiro que você guarde. O que tem na hipotenusa desse retângulo? A energia total. O que tem nos catetos? A energia de repouso, M0C² e o produto da quantidade de movimento pela velocidade da luz. A aplicação do teorema de Pitágoras a esse triângulo, né? Foi o que nós fizemos, leva a uma relação que frequentemente é útil nos problemas de física moderna. Tá claro? Então, mais um último exercício. Deixa eu ver se esse vai ser... Não pulei nenhum slide, não. E se esse de fato é o último, para não ficar bobeando. Eu não poderia deixar de falar de efeito Doppler com velocidades elevadas, por estar percebendo uma tendência neste sentido. Tá? Foram duas questões relacionadas com esse assunto, uma delas em 2016, nós fizemos na sala, e mais uma outra que, junto com uma série de questões do Raxo, né, foram apresentadas numa certa aula de quinta-feira. Tá? Uma dessas questões talvez seja exatamente esta que eu resgatei de lá, que naquele momento deixei proposto para casa. Em uma linha reta e no mesmo sentido, movem-se um observador, a velocidade V1 igual a meio C, metade da velocidade da luz, basta que seja mais do que 10% da velocidade da luz para que você já precise se preocupar com efeitos relativísticos. E adiante uma fonte de luz monocromática, cuja velocidade é 3/4 de C.
Então essa estrela ou essa fonte de luz segue com uma velocidade maior que a do observador, portanto existe afastamento da fonte luminosa relativamente ao observador. Por isso ocorre o efeito Doppler, né? A frequência da luz que esse observador captará não é igual à frequência realmente emitida. Tá? E quando você for calcular a frequência recebida, você precisará considerar velocidade relativa relativística, porque você aqui está trabalhando com velocidades elevadas, mais do que 10% da velocidade da luz. A frequência própria da luz é igual a F0, problema literal. Calcular a frequência da luz percebida pelo observador. Certamente a frequência será menor, não é? Porque existe afastamento, 3/4 é mais do que meio. A fonte está se afastando do observador, embora ambos estejam em movimento. No afastamento a frequência diminui, né? O som fica mais grave, o som fica mais agudo na aproximação. Mas não é som, professor, eu sei, é onda eletromagnética, mas isso aqui também, tal como no som, se caracteriza, no caso, por uma diminuição na frequência. Para isso você precisa saber de uma fórmula especial. Eu não cheguei a deduzi-la, não é fácil encontrar essa dedução, nem seria viável, com certeza, numa prova. Tal como você faz no efeito Doppler com som, com ondas eletromagnéticas, você faz dessa maneira. A frequência aparente vale F0, que multiplica 1 menos V sobre C sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Agora, esta fórmula tem que ficar claro, nós vimos naquela aula de quinta-feira, valeria a pena você dar uma olhadinha naquela aula de novo, ela serve para calcular a frequência recebida da luz proveniente de uma fonte que se afasta com grande velocidade de um observador em repouso. Veja que aqui você tem velocidade da fonte, mas você não tem velocidade do observador, que se supõe em repouso. E como nenhum dos dois está em repouso, é claro que este V deverá ser a velocidade relativa, que normalmente na mecânica clássica seria a diferença das duas, não é? Um automóvel a 60 por hora, que é ultrapassado por outro a 80 por hora, o que está na frente se afasta do de trás a 20. 80 menos 60, não é assim que você faz? Lá na mecânica clássica é, mas aqui não, você terá de apelar para velocidade relativa relativística. Eu aqui coloquei, esse V, o que eu quero dizer é que este V será a velocidade relativa relativística. Nós vamos fazer como se o observador estivesse parado e a fonte se afastando com a velocidade relativa, que é, na verdade, o U' daquela fórmula que eu suponho que você conhece. Essa outra que eu coloquei aqui é equivalente a esta. E nas conversas que eu tive com muitos de vocês, eu percebi que alguns de vocês preferem usar essa do que a outra. Eu, por alguma razão, até sei qual é, mas não quero expor aqui para não ser excessivamente prolixo, não gosto desta fórmula, prefiro aquela. Lembrando que ela é para afastamento. Na aproximação, como caiu no ITA recentemente, você muda o sinal aqui em cima para mais. Aqui embaixo não, porque menos ao quadrado continua dando menos mesmo. Beleza? Mas se você já está à vontade com esta errada, ela não está, desde que você lembre quem é o beta, tá? Muito bem, então você, no lugar do V, deverá calcular a velocidade relativa relativística entre 1 e 2. Um dia nós vimos que se V for a velocidade de um trem ou uma nave espacial em relação à Terra, o linha for a velocidade de uma bala disparada dentro do trem em relação ao trem, e U for a velocidade da bala em relação à Terra, você calcula U não somando V com U', como você faria na mecânica clássica, mas dividindo por 1 mais V U' sobre C quadrado. Naquela ocasião ficou fácil eu mostrar para você que dessa maneira nós jamais passaríamos da velocidade da luz. Estão lembrados? Neste caso, você deverá calcular a velocidade da estrela em relação ao observador. Não é? É o que aqui se chama de U'. É como se a bala fosse a fonte luminosa, e como se o observador fosse a nave, com velocidade V. E você quer com que velocidade a radiação está se afastando do observador. Então, faça U igual a 3/4 de C, faça V igual a metade de C, e procure calcular o U', naquela fórmula que você conhece bem. U igual a V U' sobre 1 mais V U' sobre C quadrado. U, no caso, é 3/4 de C, isso é a velocidade da bala em relação à Terra. No caso, a bala seria a própria estrela, né, que está emitindo luz. V
que seria a velocidade do trem. Quem é o trem, no caso, é o próprio observador. Ele tem velocidade meio c. E o linha vai ser a velocidade que a luz tem relativamente a esse observador. É bem isso que você quer, não é? Por favor, reflita sobre o porquê de eu estar substituindo o V desta maneira e principalmente por que o linha é o que eu estou querendo calcular. Tá? Me ajude nessa interpretação. Sobre U mais V, U' sobre C quadrado. Então, se multiplica as velocidades de cima e divide pelo quadrado da velocidade da luz. Passa o denominador multiplicando, simplifica, isso acaba te levando, pura matemática básica, confira, por favor, a U' igual a 2C sobre 5. Ou U sobre C igual a 2 quintos. E é isso que entra lá na fórmula do efeito Doppler. Numa das ocasiões, o ITA deu a fórmula, na outra não deu. Eu recomendo que você guarde ou esta, conforme você esteja acostumado. Provavelmente a maioria de vocês nem viu a outra, né? Então procurem guardar. Se cair de novo, a saída vai ser por aí. Então, F igual a F0, 1 menos V sobre C sobre raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. No lugar de V sobre C, você coloca 2 quintos. É U' sobre C que interessa, porque aí será como se o observador estivesse parado e a fonte luminosa, né, se afastando com a velocidade U' que nós calculamos. 2 quintos em cima e embaixo ao quadrado fica 4 sobre 25. Fazendo as continhas, racionalizando o denominador, você vai chegar em F igual a F0 raiz de 21 sobre 7. Ok? Efeito Doppler relativístico. É assim que você encara. Se a estrela está se aproximando, ela é vermelha, parecerá ser verde, parecerá ser azul, parecerá ser violeta. A frequência recebida é maior do que a frequência realmente emitida. E se a estrela estiver se afastando, você verá a frequência de uma cor menor do que aquela cor real que esta estrela estaria emitindo. Enfim, é a mesma coisa que você aprende a respeito de som. Ok? Gente, estou emocionado. É a nossa última aula. Eu deveria fazer um discurso, desejar a você toda a sorte do mundo, mas sorte a gente deseja àquele que não tem competência para que a sorte então ajude. Então não é bem o que eu estou desejando. Eu desejo que você coloque no papel aquilo que você sabe. Isso realmente é algo que depende de tranquilidade, depende de condições para que emocionais, inclusive, né? Então, nesse sentido, eu espero que você realmente faça do papel o depositário dos seus conhecimentos. Mas eu vou parar com o discurso por aqui, porque eu sou muito emotivo, daqui a pouco eu vou começar a chorar em aula gravada, isso não fica bem, e também porque nós ainda temos a aula de quinta-feira para nos despedirmos assim virtualmente. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Ainda tem algumas emoções reservadas para a aula de quinta. Falou! Abraço, pessoal!